O meu nome é Jean Alves. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, é a sua primeira vez aqui no canal, já deixa a sua inscrição e ativa esse sino das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. João 17:17 vai falar o seguinte: santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Palavra de Deus, ela fala conosco o seguinte, que através da palavra, através da Bíblia Sagrada, nós somos santificados. A questão de ser santo hoje é difícil. Por quê? Porque há o mundo, há o pecado. Tem muitas barreiras que nos distanciam da santificação, de sermos santos. Mas só que hoje Deus ele fala para você o seguinte: através da palavra dele você consegue ser santo. Através da sua palavra você consegue ser limpo. Através da palavra de Deus você consegue ser liberto. O que eu estou falando não é um fato, não é algo comum. A palavra de Deus, ela liberta da escravidão do pecado. E se libertar da escravidão do pecado é eu viver em santificação, porque santificação é eu me separar do pecado, é eu me afastar o quanto eu puder do pecado. E para isso eu tenho que estar na palavra, eu tenho que guardar a Bíblia, eu tenho que guardar os mandamentos de Jesus no meu coração, porque não basta eu apenas ouvir a palavra de Jesus, não basta eu ler um versículo da palavra de Deus todo dia, concorreiramente, não adianta, porque eu vou me esquecer, mas eu tenho que guardar ela, eu tenho que meditar ela, eu tenho que trazer ela para a minha vida, eu tenho que trazer ela para o meu coração, porque se eu não trazer ela para o meu coração, olha, Jesus ele fala sobre os dois alicerces. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha é o homem que ouve a palavra de Deus. Que vem o primeiro vento, vem tudo contra a casa e ela não cai. Por quê? Porque há um alicerce, ele está na rocha. E o homem insensato é aquele que constrói a casa sobre a areia. O primeiro vento, a casa cai. Olha, Jesus ele está falando o seguinte: se as minhas palavras estiverdes em vós, se as minhas palavras estivessem em vós dais bons frutos. Bons frutos. E quais são esses frutos? É eu estar na angústia, eu estar passando por um momento difícil e eu conseguir resistir, e eu conseguir passar. Difícil é, mas Jesus ele está ao nosso lado. Jesus ele está ao nosso lado e Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele está dizendo desse jeito: guarda a minha palavra. Porque se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, não tem como nós dar maus frutos, não tem como nós andar no caminho errado, não tem como nós nos se desviar. Por quê? Porque nós já estamos caminhando pelo caminho de Jesus, e o caminho de Jesus é apertado, é estreito, mas conduz à salvação. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos sereis libertos. Jesus ele está dizendo o seguinte: conhece a minha palavra, que ela vai te libertar. Jesus ele já está mostrando: se conheceres a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus, verdadeiramente vos sereis libertos. E se eu vos libertar, vós sereis livres. Mas o pecado, ele está fazendo uma barreira. O pecado ele é uma barreira na minha vida, Jean. Eu quero te dizer
que não tem mais barreira. Olha, a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Se Deus, ele está dizendo, eu jogo o teu passado no mar do esquecimento, eu jogo a tua vida de erro, eu jogo a tua vida de pecado, eu jogo a tua vida que tu vivia lá no pecado, eu jogo no mar do esquecimento. Então para que nós temos esse medo? Para que nós temos isso? Ei, o jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve, a nossa cruz está pesada, mas ele disse, vinde a mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lá no início de Gênesis, nós vamos ver Deus ele falando o seguinte para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha, a tua semente, tu vai ser pai de multidões, assim como as estrelas do céu, a areia do mar vai ser a tua descendência. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e guarda a minha palavra no teu coração. Anda na minha presença e medita na minha lei, medita no que eu te falar. Obedece, Abraão. E olha que Abraão ele vai obedecer. Olha, Deus ele fala para Abraão o seguinte: vai sacrificar o teu filho lá no monte para mim. Ele vai, ele não duvida. Ele não duvida, e por causa disso Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, e dali saiu Israel. Quando eles saíram do Egito, eles eram 6 milhões de judeus saindo da escravidão, libertos. Olha, Deus, ele promete o que faz. Se nós guardarmos a sua palavra, Deus, ele só tem a nos abençoar nessa terra. É isso que Deus ele fala. São mais de 8.000 promessas para mim e para você, que Deus vai nos abençoar se nós andarmos nos seus caminhos. Eu quero ser bem rápido, que o tempo ele não está ao meu favor, mas eu quero falar aqui sobre Josué. Deus ele fala, Moisés passa as escrituras para Josué, e Deus fala: olha, não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda, mas medita na minha palavra de dia e de noite. Guarda a minha lei e medita nela. Eu vou ser contigo aonde tu for, não te pasme, não te assuste, porque eu vou ser contigo. Olha, Davi ele era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele morre tendo o coração segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque quando ele estava no campo, ele estava adorando. Quando ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, ele já tinha a palavra de Deus no seu coração. E quando Davi ele peca, ele erra, sabe o que ele faz? Ele pega e se arrepende. Ele se arrepende porque acredito eu que ele se lembra daquela passagem que fala que se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu perdoarei dos céus os seus pecados. Olha, eu quero terminar dizendo para você: Deus, ele perdoa pecados. Jesus, ele perdoa pecados, mas você tem que confessar. Olha, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus em sua vida. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Eu quero resumir essa passagem que a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela muda. A palavra de Deus, ela fala que o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos constrange por quê? Porque nós vemos Jesus se entregar no sacrifício de cruz, padecer. Isaías 53, como uma ovelha muda, ele foi levado perante aos seus tosqueadores, e ele foi ali morto, e ele não abriu a boca, ele não abriu a sua boca. Então o amor de Cristo, ele nos constrange por quê? Porque Jesus, ele foi injustiçado, Jesus, ele foi crucificado, mas ele não abriu a sua boca. Olha, ninguém pode nem pisar no nosso calcanhar, no nosso pé, que nós já queremos jogá-lo para longe, já queremos nos entristecer, a ira, a raiva dentro de nós. Mas eu quero dizer que quando nós alcançamos, quando o amor de Cristo ele entra no nosso coração, quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, quando há liberdade que Jesus ele produz em nós, nós não conseguimos mais viver da maneira que nós vivíamos antes. Nós não conseguimos mais andar pelo caminho largo. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. E quem tem o perfume de Cristo exala o bom perfume de Cristo. Viver em santidade na
na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira do nosso meditação. Medite na sua casa, que está escrito em 1 Coríntios 6:20, vai falar que fostes comprado por um bom preço, então glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, porque pertence a Deus. Olha, o seu corpo pertence a Deus, o seu espírito pertence a Deus. Olha, o ar que nós respiramos pertence a Deus. Então vamos glorificá-lo a Ele, e glorificá-lo como? No nosso corpo, em santidade a Ele, se desviando dos maus caminhos, se desviando do caminho errado, se desviando